Bom dia, irmãos, com Jesus. Deus vos abençoe. Então, nós vamos nos colocar de pé para orarmos o nosso compromisso. O irmão Branham disse para que cada momento em que abrimos as Bíblias para lermos a Escritura, devíamos nos colocar de pé. Então, cumprindo esse compromisso, eu quero que vocês peguem comigo o livro de Lucas, ou podemos chamar de São Lucas, capítulo 24. Nós vamos começar por 12 ao 34. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos. Retirou-se, admirando consigo e aquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram
um para o outro. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Que o Senhor Jesus acrescente a bênção acerca da sua palavra. Amém. Agora, irmãos, eu gostaria de tomar uma parte das Escrituras desse texto aqui, sobretudo no parágrafo ou no capítulo 24, versículo 21, é o que eu queria que tomasse. Queria que fosse nosso tema. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Seria meu tema. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Agora escute, meu irmão. O irmão Branham fala na mensagem Expressões, parágrafo 10, ele diz assim: e tudo está aqui para cumprir um propósito. Do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito, do mesmo modo que nossa irmã esteve aqui para cumprir um propósito. Ele pregou esta mensagem quando uma irmã partiu. Irmão Branham disse: tudo isto está aqui para cumprir um propósito. Aleluia. Seja o que for que acontecer na sua vida, na vida da sua família, está para cumprir um propósito. Do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito, do mesmo modo que nossa irmã esteve aqui para cumprir um propósito, todos nós estamos aqui com um propósito de Deus. Se pudermos encontrar qual é esse propósito, e então cumpri-lo bem, aí certamente, se Deus chega a lembrar-se da ressurreição de uma vida botânica, ele chegará a lembrar-se da ressurreição de uma vida humana. Se Deus lembra de curar gambá, um animal, eu tenho por certo que ele lembrará curar você. Se Deus lembrou em ressuscitar um peixinho, um animal, eu tenho por certo que ele lembrará de ressuscitar você. Agora, o irmão Branham, ele prega uma mensagem: ide e dizei os meus discípulos. Parágrafo 125, o irmão Branham diz assim: e então ele começou a andar. Ele disse: irmão, por que estão tristes? Foi Jesus, após a ressurreição, apareceu àqueles homens que iam a Emaús, e ele os perguntou: por que estás tristes? E a respeito de que conversam? Oh, eu gosto demais disto. Ora, eles disseram: és tu desconhecido por aqui, Senhor? Ora, ele disse: todo o país está dilacerado. Todo o país, todo o mundo está alvoroçado. E aqui estamos. Irmão Branham, e aqui estamos. Ele disse: estamos em nosso caminho voltando para casa. Ele disse: ora, Jesus de Nazaré, o profeta, nós pensamos que, com certeza que ele seria, quando ele veio, que ele seria o rei de Israel. E agora, ele está morto, e eles o enterraram.
e transpassaram-lhe o coração, e o recolheram. E disse: este é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu, desde que ele foi morto. E disse: algumas mulheres foram até a sepultura e tiveram uma visão de anjos, e voltaram e disseram que ele estava vivo. Porém disse: nós não podemos crer naquela história. Nós simplesmente continuamos. Aleluia. Então, no 128, observe quão lindo, que coisa. Veja isto, Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Irmãos, Deus raras vezes vai no meio de um que está alegre. Ele não tem necessidade, não está aflito. Irmãos, mesmo os apoios são bem-vindos, na verdade, na pessoa que está sofrendo. A pessoa que está abastada, mesmo lhe apoiando, ele não dá graça, porque ele está abastado. Uma pessoa sã, ele não dá graças a Deus, porque ele está curado. Mas cura aquele que estava desesperado, que estava com a porta da morte em sua casa. Aquele que estava vendo o próximo abismo para descer. Cura esta pessoa. Quão grande dará graças a Deus? Aquele homem afogado, que está tentando nadar e as ondas estão lhe arrastando para o meio. Ou aconteça que apareça algo para lhe resgatar. Veja que testemunho ele vai dar, glórias a Deus que ele vai dar. Ele dará maior graça pela salvação que achou. Então é isso que disse o irmão Branham. Eles estavam bem tristes, andavam lamentando, desesperados. E ele foi para aqueles que estavam exatamente tristes, lamentando. Vem, às vezes certos casos nos fazem desistir. Eles já estavam desistindo por causa daquele algo. Estavam desistindo da comunhão. Eles já estavam voltando para suas atividades. Às vezes alguns podem desistir desta fé por causa do que está acontecendo neste mundo. Mas escute, o profeta disse: observe quão lindo. Que coisa, veja isto, Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Irmão, se há um momento que eu desejo que Cristo venha em minha casa, é no momento que eu estiver triste. Se há um momento que eu desejo da presença de Deus na minha casa, é no momento em que a minha alma está abatida. Não é quando a minha alma está fervendo com a fé, não. Não é quando a minha casa está apetrechada de todos os alimentos, não. Eu quero que ele apareça no momento em que não tenho nada de comer. Naquele momento que estou desesperado. Venha, Senhor, me socorrer. Qual graça te darei? Naquele tempo que eu estava quase para despedir desta vida, no tempo em que a minha saúde estava murchando para ir embora, quando o Senhor veio e me curou, eu dei graça até com choro, dizendo glórias a Deus. É este momento que eu desejo. Eles estavam passando pela hora mais escura. Escute, eles estavam passando pela hora mais escura que já tinha visto. O mundo hoje está passando pela hora mais escura que nunca existiu em todas as eras. Todas as suas esperanças tinham terminado. Pergunto eu, que esperança tem você perante essa doença? Você não conhece nem o ano, nem o mês, nem o tempo que isso irá passando. Veja, quão escuro está. Isso não te faz perder toda a esperança. Podemos dizer, nem sabe em que momento voltaremos de novo aos cultos. Veja, isso não te traz um desespero? Mas escute, eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas. Esta doença não nos colocou fora das sinagogas, não nos colocou fora das igrejas, porque eles criam nele. E agora,
ele em quem eles haviam confiado estava morto. Aquela pessoa que eles confiavam estava morto. Deus que tanto nós confiamos, ele ainda não deu resposta acerca desta doença. E algumas mulheres tinham vindo com uma história de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos para dizerem a seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes e abatidos, chorando. E ali amável Jesus já apareceu no meio dos abatidos. No meio dos abatidos, chorando, lamentando, desesperados. É onde Deus aparece. Naquele tempo desesperado, eu não sei, essa doença está prolongando. Eu não sei, esta enfermidade, se um dia vou me curando ou não. É o tempo em que ele aparece. Ele não aparece naquele tempo bom, não. Como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles, lhes disse, bem agora, vocês deviam crer no que os profetas disseram. Olha, ele disse, vocês estão abatidos, vocês estão tristes. Mas uma coisa que eu vejo em vocês é que vocês não creem no que os profetas disseram. Pessoas estão abatidas, estão tristes, estão lamentando por causa desta enfermidade. E eu te digo, o seu problema é que tu não crês no que os profetas disseram, no que o irmão Branham disse, no que a Bíblia fala acerca das doenças, no que a Bíblia fala acerca do programa de anticristo. Se tu lesse a Bíblia, se tu cresce nos profetas, você estaria a entender exatamente este momento que está acontecendo, essas coisas. Vem? E ele diz assim, bem, agora vocês deviam crer no que os profetas disseram. Foi Jesus falando para aqueles discípulos. Vocês não deveriam lamentar, deveriam crer no que os profetas disseram. Vocês deveriam crer em todas as escrituras que foram escritas a respeito de Cristo. Como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia, assim por diante. Bem, eles estavam abatidos demais. E após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito deste homem, que falava um pouquinho diferente dos outros homens. Escuta, ele disse, na conversa que ele falava com aqueles discípulos, os discípulos ouviam algo, que este algo que falava esse homem era muito diferente dos outros homens o que falava. Muito profundo, se você for a olhar. Esta é a razão que o irmão Branham nos convence ser o profeta desta era. É dele falar algo que é muito diferente dos algos que os outros homens falam. O profeta fala isso após algum tempo, depois que ele começou a falar. Qual é esse? Jesus. Havia algo a respeito deste homem, que falava um pouquinho diferente dos outros homens. Vieram muitos pregadores e muitos falsos profetas, mas nenhum que está nos convencendo, como o irmão Branham tem falado. Vem, havia algo nele que parecia ter uma sinceridade. Escutem, uma coisa que lhes deu atenção é que havia algo que para aqueles homens ouviam que esse homem dentro dele tem uma sinceridade. Há uma coisa que nos dá confiança, irmão Branham, é na sinceridade das escrituras. Irmão Branham, há algo sincero que eles estavam ouvindo dentro deste homem. O que saía neste homem e o que nos dá graças. Há algo sincero que sai neste homem. Há algo sincero que sai nessas mensagens. Há algo sincero que este pastor tem falado. E o que nos dá confiança para dar atenção. Vem, ele não era do nível habitual dos homens. Havia algo nele que parecia ter uma sinceridade profunda. Havia algo nisto que tinha um significado. E ele começou a explicar sobre as escrituras. Ele era um ensinador. Ele era um ensinador das escrituras, de como que os profetas disseram que Cristo morreria.
O irmão Branham foi grande ensinador das Escrituras de como Deus iria fazer. Ressuscitaria novamente no terceiro dia. Como seus corações começaram a arder dentro deles. Algo estava acontecendo. Aí no 134, quantas vezes tem ele assentado no banco com você? Quantas vezes? Escute, ele estava no meio dos abatidos e os abatidos não estavam lhe compreendendo, nem lhe conhecer. Quando ele perguntaram de que se lamentam, eu disse, porventura tu és estrangeiro que até não sabe o que aconteceu? Eles não estavam conhecendo. Oh, glórias a Deus! Eram discípulos que tinham andado com Jesus, eram discípulos que eles conheciam, mas quando ele apareceu, oh, isso aqui é muito estranho. Quando ele apareceu a esses homens, ele ainda não tinha diferença de mostrar como os grandes Jeová. Ele apareceu como um homem estranho, conversando com eles. Até os próprios discípulos perguntaram, porventura tu és estranho? Ele pode estar em sua casa, você sem lhe compreender que está aqui. Ele pode andar consigo, conversar consigo, sem o entender. Sem o entender. Ele pode fazer isso. Oh, você se escutar esta pregação, você verá que alguma coisa que aconteceu aqui. Quantas vezes tem ele assentado no banco com você? Quantas vezes ele esteve com você nas horas das suas provas e problemas? Você não o conheceu. Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente? Ou apenas evitou aquele acidente, ou algo assim, e você não reconheceu que era ele. Como ele estava com você quando o baril estava vazio, e a botija estava vazia, e não havia nada para as criancinhas. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, e seja lá o que fosse, aquele era Cristo. Ele está vivo hoje, ele não está morto, mas ele vive. Vem? Amém. E hoje ele vive dentro dos nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. É por isso que podemos mencioná-lo. Aqui há não muito tempo atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez um grande milagre para mim, em minha própria vida. Ele tem feito milagres por você. Ele anda com você diariamente. Ele anda com cada crente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa o que acontece, Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. Não se importa o que pode acontecer, mas o que você deve lembrar é que ele ainda vive. Ele ainda vive. Na mensagem prova da sua ressurreição, parágrafo 128. E aqui estão eles desanimados. Agora, voltando para casa. Bem, nós começamos, nós pensamos que estaria tudo certo, mas temos que voltar para casa agora, então, no caminho de volta para Emaús. Estávamos pensando que nós encontramos o Salvador, estamos descansados, mas a pessoa que nós confiávamos, ele foi morto. Hoje é o terceiro dia, não tem resultado. A doença da qual que ele disse, porão as mãos sobre os enfermos, estarão curados. Mas já está a fazer 3 anos. A doença nunca é afastada, ainda está no nosso meio. Mas escute, meu irmão. O profeta disse assim, enquanto caminhavam desanimados, a conversa deles estava correta. Irmão Branham disse, olha, eles estavam caminhando. Oh, glórias a Deus. Mas disse, caminhando e estavam conversando uma conversa correta. Estavam caminhando e conversando uma conversa correta. E o que eu gosto demais disso. E você está caminhando, está ficando lá em casa conversando uma conversa correta? Eles estavam falando sobre ele. Foi aí quando ele apareceu. Oh, glórias a Deus. Se ele estivesse toda a vida assistir televisão nesta quarentena, porque é quarentena,
quer me ver, assistir novela, ele não estaria lá em casa. Estes homens não tinham tempo de assistir nada. Eles estavam sempre a conversar dele, Jesus. Esta foi a razão de ele vir, porque eles conversavam acerca dele. Vem? Ele conversava acerca dele. Parágrafo 129, irmão Branham disse assim: e enquanto caminhava desanimado, a conversa deles estava correta. Eles estavam falando sobre ele. E foi aí quando ele apareceu. Não me interessa, mesmo que esteja desanimado, mesmo que não seja ninguém que te assista, conversa, boa conversa, pense bem, ele estará pronto para vir onde está. O Branham diz no 130, e esta é a razão pela qual ele não aparece para muitos de nós hoje, tá vendo? O irmão Branham diz, por que ele não aparece? Ele não responde, não aparece para a maioria de nós. Sabe qual é o problema? O profeta diz assim, esta é a razão pela qual ele não aparece para muitos de nós hoje. Nosso assunto é a respeito de tudo, exceto sobre Cristo. Só conversamos outra coisa, moda, coronavírus, não conversamos mais acerca da palavra. Ele veio onde? Disse, onde estiverem 2, 3, falando acerca de mim. Acerca da palavra, eu estarei aí. Ele sempre vai onde tem a conversa da palavra. Ele não vai onde tem brincadeiras, tem conversas de novelas, conversas de filmes. Ele não vai para lá. Ele quer onde estiver 1, 2, falando acerca da sua palavra. Ele tem estado lá. E esses homens estavam a falar acerca de Cristo, que era a palavra. E a palavra tinha que vir onde estava a palavra sendo falada. Vem? O Branham diz, esta é a razão. Nosso assunto é a respeito de tudo, exceto sobre Cristo. Estamos sempre falando sobre quando vamos terminar o trabalho ou que vamos fazer aqui. Permita que o seu assunto seja sobre Cristo. É aí quando ele aparece, é quando você fala sobre ele. Você, quando fala sobre ele, ele aparece, vem? Ele aparece. E aí no 140, ele disseram, sabemos, mas nós esperávamos. Disseram, é você um estranho por aqui? Ora, disseram, você não sabia que Jesus de Nazaré, um homem que foi aprovado por Deus, através de grandes sinais e demais coisas, nós o seguimos por 3 anos e meio, e Pilato o crucificou, e eles o sepultaram, o colocaram na sepultura. Ora, disseram, tínhamos esperança de que ele seria um rei, um grande líder, e agora ele está ali na sepultura, embalsamado no sepulcro. Oh, eu gosto disso, irmão Branham fala. Eu gosto disso. Parágrafo 141. O que ele fez? Foi diretamente às Escrituras para provar seus pontos. E qualquer verdadeiro Espírito de Deus irá diretamente à Escritura. Olha, disse assim, quando Jesus Cristo apareceu no meio daqueles, ele não foi para outra coisa, disse, mas vocês estão entusiasmados por essas coisas. Esqueceram do que falaram os profetas, Moisés? Esqueceram o quê? Irmão Branham disse, ele foi diretamente nas Escrituras para convencer aqueles homens. Senão não ia os convencer. Tinha que ir nas Escrituras para convencer aqueles homens. O que eu posso dizer? A única maneira que posso dizer ao irmão para que tenha coragem, tenha fé, você permaneça na sua fé, é te mostrar que tudo o que está acontecendo, não há nada que está fora das Escrituras. Tudo está acontecendo, como disse o irmão Branham nesta mensagem aqui, expressões, parágrafo 10, ele disse, tudo está aqui para cumprir um propósito do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Tudo está para cumprir o propósito. Esta doença está para cumprir o propósito. O fechar das igrejas está para cumprir um propósito. Não há nada que está acontecendo que não queira cumprir nenhum propósito. Vem?
aí no parágrafo 142, o irmão Branham disse assim, o que ele fez? Voltou para o Velho Testamento, os livros de Moisés, e começou a falar sobre Moisés e sobre diferentes outros, como eles disseram que Jesus viria e como ele sofreria, o que ele faria. Ele disse, vocês não conhecem isto? A escritura, a palavra? Disse, vocês não sabem que aquela palavra que estava lá atrás se tornou viva? Não sabem que Cristo deveria ressuscitar dos mortos e ali? 145. E ele saiu disfarçado. Apareceu para eles na forma de um homem. Ele pode aparecer para você na forma do seu vizinho. Escuta, irmão Branham, o que disse esse Deus. Quando apareceu aqueles homens, não lhe apareceu como Jesus que eles conheciam quando andavam juntos. Eles apareceu como um homem qualquer. Irmão Branham diz, ele pode te aparecer por intermédio do seu vizinho. Lê parágrafo 141 dessa mensagem, prova da sua ressurreição. Parágrafo 145. Eles saíam disfarçados. Apareceu para eles na forma de um homem. Ele pode aparecer para você na forma do seu vizinho. Ele pode aparecer para você na forma de um ministro ou de sua mãe. Cristo aparece para você nas pessoas. Então, trate todo mundo corretamente. Seja amável, seja cortes. Amém. Cristo está na pessoa. Cristo é você. E a esperança da glória. E enquanto você segue e as pessoas aparecem para você, uma pessoa educada começa a falar com você. Ouça, você não sabe, pode ser Jesus falando contigo. Veja, ele aparece e estarei convosco mesmo em vós, e o que fizerdes a estes, a mim o fizeis. E eles olharam e disseram, parágrafo 155, há somente um homem na terra que alguma vez poderia fazer isso, e este é ele, exatamente da maneira que ele faz de certa coisa, não da maneira que ele formulava o seu sermão, porque eles tinham teólogos suficientes para fazer algo. Não da maneira que ele se vestia, no estilo de Hollywood, como seria hoje. Não é aquilo, mas pela maneira que ele fez algo, eles souberam que aquele era o seu modo de fazê-lo. E os seus olhos se abriram, então eles o conheceram. Agora escute, meu irmão, ele teve uma forma de qual ele fez conhecer-se a esses discípulos. Irmão Branham diz, ele não mostrou aqueles homens pela maneira de usar. Isso me toca o meu coração. Aqueles homens, se olhasse para aquele homem a maneira de usar, eu como homem posso dizer, quando eles olharam este homem na maneira de usar, como usava como um homem qualquer, por isso eles disseram, porventura tu vens de outra cidade, então, que não sabe este assunto. Mas o irmão Branham disse, mas quando ele mostrou a maneira que ele sempre vinha mostrando, aí o conheceram. Aí é que é muito profundo aí. Eles poderiam lhe olhar pela maneira de vestir, não poderiam lhe conhecer. Eles poderiam ouvir conversa, não poderiam conhecer. Mas escute, é um segredo que ele fez para conhecer. Foi na altura que ele estava na mesa para partir o pão. Oh, isso me ferveu o meu coração. Quando ele levantou o pão, orou, dando graças a Deus neste pão. E quando ele partiu o pão, os olhos se abriram. Irmãos, quando o irmão Branham pegou nesta Bíblia, ele abriu esta Bíblia, revelou os mistérios. Aí está o cumprimento de Malaquias, e aí está o cumprimento de Apocalipse 10:7. A maneira de partir o pão. Não tinha mais ninguém que partia o pão daquela maneira, senão dele. E quando ele partiu, não precisou mais de nenhuma interpretação. Disse, este é ele. Irmão Branham disse, aí o conheceram. Deixa chegarmos aí, para vermos quão lindo é este assunto.
Oh, este é saboroso demais, e é gostoso demais. Oh, graças a Deus. Olha aí no 155 como o profeta disse. E eles olharam e disseram, há somente um homem na terra que alguma vez poderia fazer isso. E este é ele. Exatamente na maneira que ele fez certa coisa. Não da maneira que ele formulava o seu sermão. Porque eles tinham teólogos suficientes para fazer aquilo. Não da maneira que ele se vestia. No estilo de Hollywood, como seria hoje. Não é aquilo. Mas pela maneira que ele fez algo. Eles souberam que aquele era o seu modo de fazê-lo. E os seus olhos se abriram. Então eles o conheceram. Vem! Irmão Branham disse assim. Irmão Branham disse assim no 156. Eles não o conheceram em poucos dias. Ou melhor, os discípulos não o viram daquela forma. Eles nunca haviam se fechado com ele. Não. O conheceram quando o viram. Mas aqueles que uma vez foram fechados, eles souberam que era o seu Senhor. E eu quero que você observe algo atentamente agora, antes de concluirmos. Na própria manhã, bem cedo, quando Maria Madalena e Maria foram a sepulcro primeiro, primeiro, bem cedo naquela manhã, Cristo se mostrou visivelmente aos que madrugaram. Aleluia! E ele não apareceu, mas através da extensão do dia, até o entardecer. Então ele se fez conhecido novamente, pois ele é a Alfa e o Ômega, na madrugada e no entardecer. Escutem, ele se revelou para aquelas mulheres que madrugaram. E depois, no entardecer, ele se revela aos seus discípulos, após a ressurreição. Irmão Branham se mostrando, na manhã era Alfa, e naquela tarde era o Ômega. É isso que eu gosto demais. Haverá luz no entardecer, o caminho da glória. Oh, o caminho da glória com certeza você encontrará. Quando Cristo se fez conhecido nos dias passados, com os apóstolos na ressurreição, com sinais e maravilhas que o Pedro, Tiago, João e os outros fizeram. Ele se fez conhecido ao povo. Como? No poder da sua ressurreição. Ouçam, através de sinais e maravilhas e milagres que ele realizou. Não é isto certo? Ele se fez conhecido. Vem? Quão glorioso é! Quão glorioso é este assunto! Eu gostaria que você olhasse. Agora, irmão Branham prega a mensagem, veio adentro, né? Parágrafo 60. Oh, Deus, guia-nos por tua mão eterna, até que finalmente seja obtida a vitória e Jesus regresse à terra. Pecado, a enfermidade e a angústia não serão mais, e nós viveremos este glorioso milênio contigo. Estamos esperando por esse grande dia. Vê, Senhor Jesus, a tua palavra hoje. Entra ela, circuncida os lábios que falam e os ouvidos que escutam, e que sentem, e que a semente caia no coração, onde o Espírito Santo a cultivará e produzirá 100%. E te pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora escute uma coisa para eu te mostrar um final do que eu quero falar com você. Veja o que aconteceu no cenário. Primeiro é te mostrar no parágrafo que o irmão Branham disse, como é que eles o conheceram. Eu queria te mostrar que quando lemos Lucas capítulo 24, o seu versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo isto, é já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Nossa esperança era ele. Desde que aconteceu isso, nós esperávamos. Sabe, irmão, muita gente profetizava, até dia X vai acabar o coronavírus. E já está vindo outra vez, mais forte do que aquele. Dia X vai acabar. Dia X vai acabar. A gente não olha desta maneira como eles olham, mas nós olhamos pela maneira que a Bíblia diz. Vem? Esses dizem que hoje é o terceiro dia.
É o único que nós confiávamos também. Como nós também confiamos a eles. Mas olha uma coisa, não estava escrito que isto ia acontecer? Desde os profetas e a todas as escrituras. Isso não estava escrito que iria acontecer? Agora, na hora em que estava na mesa, aí de 30 a 32, esses versículos de Lucas capítulo 24, 30 a 32, escute o resumo que está aí. Na hora em que estavam na mesa, no tempo em que tomou o pão, que é pão? Palavra. Escute, no tempo em que tomou o pão, na hora em que começou a ministrar aquele pão, na hora em que ele começou a ministrar a palavra, quando os seus olhos abriram e conheceram. Agora, é claro, você pode estar lamentando, claro, você pode estar desanimado, mas escute nesta hora que estamos a partir este pão. Nesta hora que estamos a administrar, que tudo isto tem um propósito. Tudo isto está acontecendo por um determinado propósito. Eu não me importo o que pode vir a acontecer. Eu não me importo o que poderá acontecer hoje ou amanhã. Mas ainda continuarei crendo. Minha nota pessoal, nesta hora de ministração da palavra, o povo, o mundo, a igreja, devia conhecê-lo também. Nesta hora em que estamos mostrando esta escritura, vocês já deveriam ter segurança. Que afinal de contas, isto é o cumprimento das escrituras. Afinal de contas, isso está acontecendo. Afinal de contas, é o que foi dito pelos profetas. É exatamente o que vocês devem permanecer nesta fé. Uma coisa que eu tenho que sempre volto a falar para a igreja: fiquem seguros e descansem nele. Não fique com mente perturbada pensando como é que nós podemos nos cuidar. Como é que podemos fazer? Eu estou falando com esta Bíblia segurada nas mãos. Irmãos, se isto acontece porque é plano de um homem, escute, em nenhum momento a Bíblia deu referência que nós acabaríamos por esta doença. O fim do mundo seria por coronavírus. A Escritura não diz isso. Só diz que haverão doenças, pestes, de difícil tratamento. Isso cremos. Mas dizer que o mundo, as pessoas terão que acabar com o coronavírus, não me importa. Ou se Deus quiser, eles podem te dar medicação de veneno para você morrer. Ele disse: beberão nas coisas mortíferas, não vos fará dano algum. Se Deus não me destinou para morrer com isto, isso não pode fazer nada. Se Deus não te destinou para morrer com isto, isso nunca vai te matar. Você crê nisso e descanse na palavra do Senhor. Ali terá segurança. Leia bem o Marcos capítulo 15. Há de ouvir que vocês beberão nas coisas mortíferas, não vos fará dano algum. O homem poderá planificar. Eu gostaria de pregar um dia este tema. Disse: não vos fará dano algum. O demônio um dia se levantou contra Micheque, Abdeneque e Shadraque. Os lançaram na fornalha. Mas como a Bíblia disse assim: beberão nas coisas mortíferas, não vos fará dano algum. O fogo não poderia queimar Micheque, Abdeneque e Shadraque. Um dia se levantaram contra Daniel, lançaram-lhe na cova de leões. Mas como a Escritura havia dito que mesmo que vos alimentasse um veneno, não vos faria dano algum, leão não poderia fazer nada. E eles pegaram um dia João, aquele homem do pátio, e lhe ferveram num azeite por 24 horas. Nem sequer uma borbulha estava no corpo dele. Sabe por quê? Ele estava cumprindo o mal. Mesmo que ele se levantar para vos fazer mal, ele não vos fará nada. Mesmo as serpentes, disse: pegarão nas serpentes. E deixa eu ler esse Marcos 16, como é bom demais. Se você puder, para esforçarmos um pouquinho aqui e fecharmos por aí. Você poderá ouvir que de verdade estou falando escrituras. Esse é Marcos 16. Oh, graças a Deus. Marcos, quer ouvir Marcos 16? Se você puder comigo.
Lê ainda melhor. O Marcos capítulo 16, escute bem, meu irmão. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas. 18, escute. Pegarão nas serpentes. Está ouvindo? Pegarão nas serpentes. Serpente são cobras muito más e perigosas. E ele diz: e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, se o Senhor que prometeu isto está conosco, creia nisso. Toda a ideia do homem, ele pode fazer tudo o que ele quer fazer. Mas a verdade é que se Deus não te destinou que você morreria por esta pandemia, nada o que poderá suceder. Mas o que eu te digo, como homem, continue cumprindo as medidas dadas pelo governo, continue você cumprindo com quarentena, continue você fazendo tudo o que é recomendável. Mas escute, não é isto que vai te salvar desta pandemia. É Ele te guardando. Deus vos abençoe. Amém.